Às 5 horas e 12 minutos do dia 18 de abril de 1906, o chão tremeu violentamente na região de São Francisco, na Califórnia. Esse terremoto aconteceu 3 décadas antes de a escala Richter ter sido inventada, então nós não sabemos ao certo a magnitude. Mas sismólogos e geólogos concordam que ele deve ter ficado por volta de 7,9. Para comparação, o terremoto que nivelou cidades da Turquia esse ano foi próximo de 7,8 na escala Richter. Naquela época, a região de São Francisco e o estado da Califórnia já eram bem habitados, uma das razões que intensificou o desastre. As fatalidades bateram cerca de 3.000, que era inacreditável para a época, mas por conta das perdas de dados e a maneira como eles eram obtidos naquela época, esse número provavelmente era ainda maior. Como se o terremoto não bastasse, os focos de incêndio que surgiram logo após pioraram toda a situação. Estima-se que cerca de 90% da destruição decorrente do terremoto de 1906 aconteceu por causa dos incêndios que se alastraram ao longo de 3 dias após o primeiro choque. Mas e se um terremoto desses acontecesse hoje? Qualquer pessoa que se mudar para certas regiões do estado da Califórnia pode receber uma série de avisos do que fazer em caso de terremotos. Algumas escolas e hospitais até passam por treinamentos para o caso de um dia um terremoto devastador atingir a região. Mas o que pode soar como uma prevenção normal tem um peso muito maior quando falamos de certas regiões da Califórnia, mais especificamente as regiões que estão próximas da falha de Santo André, ou San Andreas Fault, uma falha geológica que corta uma parte da Califórnia. Geólogos e sismólogos de todo o mundo têm um interesse particular nessa falha. Alguns acreditam que é questão de tempo até que um terremoto por volta de 8 na escala Richter aconteça por causa dela. Só para parâmetro, 8 na escala Richter colocaria esse terremoto na lista dos mais poderosos já registrados pela humanidade. E o fato de a falha cortar uma das regiões mais populosas dos Estados Unidos significa um grande potencial de perda de vida. Provavelmente esse também é um dos primeiros casos de um terremoto que ainda não aconteceu ter o seu próprio nome. The Big One, ou O Grande em português. Eu acho que o nome dá uma boa ideia do poder de devastação caso ele venha a acontecer. E essa tensão na falha de Santo André, ou falha de San Andreas, tem sido redobrada nos últimos anos, já que alguns terremotos menores estão cada vez mais frequentes e alguns sismólogos acreditam que isso pode ser uma preparação para o The Big One, apesar de ser difícil de prever exatamente quando ele aconteceria. Mas o que é exatamente essa falha e por que a preocupação tão grande em relação a ela, sendo que o terremoto esperado é até menor em magnitude do que o terremoto que atingiu o Japão em 2011. Deixa eu perguntar para meus amigos o que eles acham da falha de San Andreas. How big of an earthquake do you think it can be? There was one in Mexico City, and it was very, very bad. It was so harmful. Lots of people died. So I'm guessing maybe, Pedro, San Francisco will be 8.1, somewhere in there too. Antes de falar da falha de San Andreas, eu preciso comentar da falha que vocês estão cometendo agora se não se inscreveram no Cambly ainda. O Cambly é a maior plataforma online para você aprender a falar inglês com pessoas que têm o inglês como língua nativa. Você não precisa saber falar inglês para começar a aprender. O Cambly permite que você aprenda sozinho ou em grupo, assim como eu, falando sobre coisas que te interessam. Isso deixa o aprendizado mais rápido, mas a coisa só melhora. O Cambly está com uma super promoção relâmpago nesse exato momento, com planos saindo por R$ 68 por mês para 1 hora de aula por semana. Mas não demore porque essa promoção só vai durar mais 48 horas a partir de agora. Então use o código Ciência Todo Dia Flash tudo junto ou clique no link na descrição e não perca isso. Não deixe para amanhã uma habilidade que você pode aprender hoje. Agora de volta ao vídeo, o que é a falha de San Andreas? A falha é a região em que duas placas tectônicas se encontram, a norte-americana e a do Pacífico. É justamente na região em que essas duas placas se tocam que está a falha terrestre, que inclusive é bem visível de um avião. Na região não existe apenas essa falha, mas sim uma série de falhas umas próximas às outras. Só que a de San Andreas é a maior e que mais chama a atenção. A falha tem cerca de 1.300 km de comprimento e 16 km de profundidade. E ela nasceu justamente desse toque entre as duas placas que se movimentam ao longo de milhões de anos. Alguns sismólogos chegaram à conclusão de que essa falha tem cerca de 28 milhões de anos e o que vemos hoje é o resultado da interação durante todo esse tempo. Ou seja, os terremotos causados pela movimentação das placas tectônicas moldaram o que conhecemos hoje como essa falha. Essa movimentação das placas faz com que elas fiquem presas uma na outra, gerando uma tensão muito forte. De certa forma, essa falha funciona como uma mola. Quanto mais você aperta a mola, mais tensão você gera e quando você solta, ela vai escapar com uma força brutal. Quase sempre os terremotos estão associados a duas ou mais placas tectônicas cedendo sob a tensão, quando ocorre um deslizamento ou alguma quebra em alguma região. E muitas vezes os terremotos são leves e duram apenas alguns segundos sem ocorrer algum desastre. Só que algumas vezes esses terremotos são fortes o suficiente para devastar uma cidade e até causar outros impactos, como por exemplo um tsunami. E para medir a intensidade de terremotos e saber o que esperar do Big One, nós vamos precisar da escala Richter. A escala Richter é uma escala logarítmica que define o quão intenso é um terremoto. Ela começa em valores muito baixos, que são chamados de microsismos, que geralmente
geralmente acontecem abaixo de 2. E esses pequenos terremotos mal são perceptíveis para nós. Mas por ser uma escala logarítmica, a diferença entre o terremoto com escala 2 e um com escala 3 é um fator de 10 vezes. A escala pode chegar até valores maiores que 9, que seriam terremotos devastadores como o terremoto de 2011 no Japão, que foi o que causou o acidente nuclear de Fukushima. Quanto maior o valor da intensidade, mais raro é o acontecimento. Enquanto os terremotos abaixo de 2 na escala Richter podem acontecer milhares de vezes em um dia, um terremoto do tipo que aconteceu no Japão pode ocorrer a cada 20 anos. Terremotos com valores maiores do que 10 nunca foram registrados na história e o impacto que ele teria seria uma ordem de grandeza maior do que aconteceu no Japão em 2011. O que preocupa os sismólogos em relação à falha de San Andreas é que já faz 100 anos que o último grande terremoto aconteceu na região, justamente em 1906. Em 1906 ele chegou a atingir 7,9 na escala Richter, mesmo tendo durado apenas 1 minuto e meio. Ele foi tão intenso que deixou 300 das 400 mil pessoas que habitavam a região na época desabrigadas. Parem e pensem nisso. 3 de cada 4 pessoas que moravam na região perderam suas casas em um terremoto que durou 1 minuto e meio. E a demora para ter outro pode significar que a tensão está sendo acumulada entre as duas placas tectônicas e o receio é que ela pode ser ainda mais catastrófica do que em 1906. Mais especificamente na região do sul da falha, porque a região central e a norte tiveram terremotos mais recentes. O de 1906 foi na região norte. Ou seja, enquanto a região central e norte conseguiram dissipar um pouco da tensão no último século, a região sul não tem um terremoto faz 300 anos. 2 vezes o tempo esperado para acontecer um. Outro problema é que boa parte das falhas são encontradas no oceano, como foi o caso do Japão em 2011. Mas a falha de San Andreas é localizada justamente em uma porção de terra. Em outras palavras, o epicentro é justamente ali. E é daí que nasce a ideia do chamado The Big One, um terremoto associado à dissipação na região sul dessa falha. O The Big One seria um terremoto entre 7,8 a 8,1 na escala Richter. Ele seria causado quando essas duas placas finalmente cedessem à tensão acumulada na região sul da falha. Um estudo de 2006 da Nature previa que esse terremoto poderia acontecer nas próximas décadas e atingiria principalmente a região de Los Angeles. E isso é um problema que agrava ainda mais o poder de devastação desse terremoto e causa preocupação desde os acadêmicos até o governo. A região de Los Angeles é uma das regiões mais populosas dos Estados Unidos e do mundo, além de ser sede de empresas, universidades importantes e até Hollywood. Além da tragédia instantânea como o número de mortes, o terremoto deixaria um rastro de destruição que faria com que a região ficasse sem água e energia elétrica por tempo indeterminado. O artigo previa que um terremoto dessa magnitude poderia causar até 1.800 mortes e mais de 210 bilhões de dólares em prejuízo. O prejuízo econômico afetaria os Estados Unidos a longo prazo caso esse terremoto acontecesse. O risco é tão grande que alguns sites do governo, como o sanandreasfault.org, compilam uma série de informações e dão dicas de como proceder caso ele aconteça. Uma das dicas é que você tenha planos como se fosse acampar por 2 semanas, ou seja, guardar água potável e comida que possa ser consumida e guardada sem a necessidade de energia elétrica. Mas nós não precisamos perder o nosso sono, pelo menos não ainda. Um estudo feito pelo governo americano mostra que caso o Big One venha acontecer, ele não vai surgir sem aviso prévio. Na realidade, espera-se que a quantidade de sismos comece a aumentar durante os anos como uma espécie de aviso. Mas isso também tem levantado a preocupação de muita gente, justamente porque terremotos na escala 5 e 6 têm acontecido com uma frequência maior. Mas ainda é difícil de dizer se eles têm relação com o Big One ou se eles são apenas dissipações naturais de outras regiões da falha. No fim, nós não temos como saber exatamente quando esse terremoto vai acontecer ou se somos nós que veremos ele acontecer. Mas não custa nos mantermos preparados, principalmente se estivermos em regiões que podem ser diretamente afetadas. Muito obrigado e até a próxima!